O que é trombose e como ela pode ser evitada? Trombose. Trombose é a formação de um coágulo dentro de um vaso profundo. O grande problema da trombose são as possíveis complicações a qual o paciente fica sujeito. Por exemplo, a mais temida, a embolia pulmonar, na qual se desprende um trombo, né? Solta um pedacinho desse trombo de dentro do vaso. Esse trombo ele acaba circulando pelo seu corpo e na maioria das vezes ele acaba parando em uma das artérias do pulmão, isso causando um infarto pulmonar. Existem algumas outras complicações possíveis também, um pouco mais raras do que a embolia pulmonar, como as flegmásias e o importante, todo mundo está sujeito a ter uma trombose? Sim, todo mundo está sujeito a ter uma trombose, porque a gente sabe que o risco de trombose ele aumenta com o passar da idade, de forma que esse risco ele vai se tornando cada vez mais importante, vai cada vez mais acentuado conforme nós nos aproximamos dos 60 anos. Portanto, pacientes que têm uma idade acima dos 60 anos, eles realmente têm um risco mais aumentado para desenvolver a trombose. Além da idade, nós temos alguns outros fatores importantes também. Por exemplo, estase venosa. A estase venosa ela se traduz, ou uma maneira da gente entender o que seria estase venosa é nós atingirmos ou nós mantermos uma posição estática das pernas. Isso é muito comum de acontecer durante viagens muito longas. Um outro fator são as trombofilias, são algumas doenças genéticas ou adquiridas que podem causar uma situação de hipercoagulabilidade. O sangue ele tem uma facilidade maior para se coagular. Um outro fator, obesidade. Outro fator, anticoncepcional. Outra coisa, gestação, gravidez. Tá? Todos esses fatores eles são fatores que predispõem à formação de uma trombose. De todos esses, por incrível que pareça, o mais importante é ter tido uma trombose. Todo paciente que teve uma trombose algum dia na vida, ele tem uma chance bem aumentada de desenvolver essa trombose novamente. O importante dessa nossa discussão sobre trombose é entender que trombose tem como prevenir. Nós temos sempre uma maneira, uma forma de evitar que isso aconteça. Portanto, o mais importante é entendermos que toda trombose tem uma prevenção, tá? A maneira mais eficaz de você prevenir uma trombose é o uso de meia elástica. Para cada situação existe uma indicação do uso da meia e o mais importante, no consultório eu tenho condições de definir qual é o tipo, as características e o tamanho mais adequado da meia para você. Sendo assim, se você tem algum dos fatores que eu falei, se você vai submeter a alguma viagem longa e tem dúvidas sobre usar ou não meia elástica, me procure. Tenho certeza que eu posso te ajudar.